Ela só queria agradecer com um gesto simples, mas nunca imaginou que um ovo de Páscoa mudaria seu destino para sempre. Comente de onde você está assistindo. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Luísa estendeu a mão para silenciá-lo antes que acordasse sua mãe e seu irmão mais novo. O apartamento de 2 quartos no subúrbio de São Paulo não oferecia muito isolamento acústico e Dona Zélia precisava descansar. O tratamento contra a artrite a deixava sempre cansada. Luísa se levantou e caminhou pela sala pequena até a cozinha. Ali, entre o fogão de 4 bocas e a bancada estreita, estava seu pequeno mundo de possibilidades. Ela acendeu a luz e sorriu para os potes organizados de chocolate, as formas de silicone e os ingredientes cuidadosamente separados na noite anterior. Hoje tenho que terminar pelo menos 10 ovos, murmurou para si mesma, enquanto colocava a água para esquentar. O banho-maria era essencial para o derretimento perfeito do chocolate. Enquanto esperava, Luísa preparou o café da família e separou o uniforme que usaria mais tarde na Stone Tech, a empresa de tecnologia onde trabalhava como recepcionista há quase um ano. O chocolate temperado deslizava perfeitamente nas formas quando seu irmão Mateus apareceu na cozinha esfregando os olhos. Já fazendo chocolate, Lu, nem amanheceu direito, ele disse, pegando uma caneca para o café. A Páscoa está chegando, Mateus. Preciso adiantar as encomendas e ainda preparar os presentinhos para o pessoal do trabalho. Mateus sorriu. Aos 17 anos, ele conhecia bem o esforço da irmã para manter a família desde que seu pai falecera 3 anos atrás. O salário de recepcionista não era suficiente, e os chocolates artesanais de Luísa tinham se tornado uma fonte importante de renda extra. Posso ajudar com as entregas hoje depois da escola, ele ofereceu. Seria ótimo. Tenho 3 encomendas para o bairro da Liberdade. Luísa trabalhava com precisão quase científica. O termômetro culinário indicava a temperatura perfeita enquanto ela girava as formas para garantir que o chocolate cobrisse uniformemente toda a superfície. Seus movimentos eram seguros, resultado de anos aprendendo o ofício com a avó paterna, uma imigrante italiana que trouxera consigo receitas tradicionais. Às 7 horas, os primeiros ovos já estavam prontos para serem desenformados e decorados mais tarde. Luísa guardou cuidadosamente o material e foi se preparar para o trabalho, não sem antes deixar o café da manhã pronto para Dona Zélia, que ainda dormia. No metrô lotado em direção à Avenida Paulista, Luísa revisava mentalmente a programação do dia. Precisava fazer horas extras para compensar o tempo que perderia na quinta-feira, quando teria que buscar os resultados dos exames da mãe no hospital. A Páscoa no domingo significava que sexta-feira seria feriado. Então ela teria apenas 3 dias para finalizar todas as encomendas. A Stone Tech ocupava 5 andares de um moderno edifício comercial. Como recepcionista, Luísa era geralmente a primeira pessoa que os visitantes viam ao entrar na empresa. Ela ajeitou o blazer azul marinho, presente de uma amiga que trabalhava em uma loja de departamentos, e entrou no prédio. Bom dia, seu Antônio, cumprimentou o porteiro com um sorriso. Bom dia, Luizinha. Sempre a primeira a chegar, hein? Ela sorriu em resposta. O relógio marcava 8h15 e a empresa oficialmente abria às 9h. Luísa gostava de chegar mais cedo para organizar tudo e, ocasionalmente, adiantar alguns trabalhos da faculdade de gastronomia que fazia à noite, aproveitando o programa de bolsas. Enquanto organizava a recepção, o elevador se abriu e dela saiu Henrique Menezes, o CEO da empresa. Alto, com ombros largos e sempre impecavelmente vestido, aos 32 anos, ele já era considerado um dos jovens empresários mais promissores do setor tecnológico brasileiro. Bom dia, ele disse formalmente, mal olhando para Luísa. Bom dia, Sr. Menezes, ela respondeu educadamente. Este era o relacionamento deles, formal, distante e breve. Raramente conversavam além do necessário, e Luísa sabia, pelos comentários dos outros funcionários, que o chefe era conhecido por seu temperamento exigente e foco quase obsessivo no trabalho. Enquanto o via caminhar em direção à sua sala no 5º andar, Luísa pensou nos ovos de Páscoa que estava preparando para seus colegas. Por um momento hesitou. Deveria incluir um para o Sr. Menezes? Ele provavelmente estava acostumado a chocolates importados das melhores marcas europeias.
O que acharia de um simples ovo artesanal? Luísa balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Não importava. Era uma questão de educação e cordialidade. Ela faria um ovo para ele também, mesmo que acabasse indo parar no lixo. Henrique Menezes observava São Paulo do alto de sua sala. O céu de abril estava parcialmente nublado, típico da estação. Dali, ele podia ver a cidade se estendendo infinitamente, um labirinto de concreto e vidas cruzadas que raramente notava. Seu mundo era feito de planilhas, reuniões e decisões estratégicas que mantinham a Stone Tech na vanguarda do mercado. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Menezes, o pessoal da Apex acaba de chegar para a reunião, informou a voz de Luísa. Pode encaminhá-los para a sala de reuniões, estou indo, respondeu ele, ajustando a gravata. A manhã transcorreu em negociações tensas. A Apex era uma potencial cliente que poderia significar um aumento de 30% na receita anual da empresa. No entanto, seus representantes não pareciam fáceis de convencer. Henrique utilizou toda a sua habilidade e conhecimento para apresentar as soluções que a Stone Tech oferecia. Na recepção, Luísa notou quando a equipe da Apex deixou o prédio com expressões neutras. Eram quase 13 horas, e ela estava prestes a sair para seu intervalo de almoço, quando Ricardo, o diretor financeiro, passou apressado. Como foi a reunião? Ela perguntou tentando ser amigável. Ricardo deu de ombros. Difícil dizer. O Henrique está naquele modo dele. Você sabe, calculista. Mas acho que temos chances. Luísa assentiu, mesmo sem entender completamente. O modo calculista de Henrique era famoso na empresa. Frieza analítica e pragmatismo absoluto. Alguns admiravam essa característica, outros a temiam. No refeitório da empresa, Luísa aqueceu a marmita que havia trazido de casa e sentou-se junto a Fernanda, da equipe de design, e Paulo, do suporte técnico. E aí, chocolateira? Como vão as encomendas de Páscoa? Perguntou Fernanda com um sorriso. Graças a ela, muitos na empresa agora compravam os chocolates de Luísa. Estou me virando. Ainda tenho 12 ovos grandes para terminar até sábado, respondeu Luísa, entre garfadas de arroz com legumes grelhados. E estou fazendo mini-ovos para presentear o pessoal aqui da Stone. Sério? Que fofo da sua parte, exclamou Fernanda. Vai fazer para todos? Para o pessoal que trabalho mais diretamente. Inclui você e o Paulo, claro. Paulo, que estava distraído com o celular, levantou a cabeça. O quê? Chocolate grátis? Estou dentro. E para o chefão vai fazer? Provocou Fernanda. Luísa hesitou. Estava pensando nisso, mas não sei se ele iria gostar. O Menezes? Duvido que ele sequer note. Dizem que ele só come em restaurantes estrelados e mora num apartamento que custa mais que vamos ganhar em toda a nossa vida, comentou Paulo. Bobagem, disse Fernanda. Todo mundo gosta de chocolate, até o robozinho do 5º andar. Eles riram, mas Luísa ficou pensativa. O que sabiam realmente sobre Henrique Menezes? Ele era reservado, raramente participava de confraternizações e mantinha sua vida pessoal em completo sigilo. De volta à recepção, Luísa encontrou um buquê de flores sendo entregue. Para a sala do Sr. Menezes, informou o entregador, consultando o recibo. Aniversário da mãe dele. Luísa assinou o recebimento, surpresa. Então, o robozinho se lembrava do aniversário da mãe. Este pequeno detalhe humanizou momentaneamente a figura distante que era seu chefe. Ao fim do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Luísa foi chamada ao 5º andar. Raramente ia até lá, e seu coração acelerou pensando no que poderia ser. Ao sair do elevador, encontrou Henrique na porta de sua sala. Luísa, certo? Ele perguntou, parecendo ligeiramente desconfortável. Sim, senhor. Eu queria agradecer pelas flores. Minha mãe ficou muito feliz com a escolha. Não tive tempo de comprar pessoalmente e pedi para o departamento pessoal providenciar. Você que escolheu, pelo que me informaram. Luísa corou levemente. De fato, a secretária do DP havia pedido sua ajuda, sabendo que ela tinha bom gosto. Foi um prazer, senhor Menezes. Espero que sua mãe tenha um ótimo aniversário. Por um momento, algo pareceu amolecer nos olhos normalmente frios do CEO. Ela adora flores. Mora em Campos do Jordão, agora longe da cidade. Não a vejo tanto quanto deveria. Ele comentou,
quase para si mesmo. Luísa sentiu o peso daquelas palavras. Por trás do vidro de sua posição, Henrique Menezes parecia de repente tão humano quanto qualquer um. No caminho de volta para casa, entre o barulho do metrô e o cansaço do dia, ela tomou sua decisão. Faria um ovo de Páscoa especial para o chefe. Não o mais elaborado nem o mais caro, mas um que carregasse o melhor de sua arte e dedicação. O que ela não sabia era que aquele simples gesto mudaria o curso de muitas vidas, começando pela dela própria. O cheiro doce do chocolate fino enchia o pequeno apartamento quando Dona Zélia entrou na cozinha, apoiando-se em sua bengala. Era quinta-feira à noite, véspera do feriado de Sexta-feira Santa, e Luísa aproveitava o tempo para finalizar as encomendas. "Nossa, que cheiro bom!" comentou a senhora, observando a filha trabalhar com destreza, pincel em uma mão e chocolate derretido na outra. Sobre a mesa estavam vários pequenos ovos artesanais em diferentes estágios de decoração. "Para quem é esse que você está decorando com tanto cuidado?" Luísa sorriu sem desviar o olhar de seu trabalho. "É, para o meu chefe. O tal do Menezes?" Dona Zélia sentou-se com cuidado na cadeira da cozinha. "Aquele que você disse que nem te nota." "Ele não é tão ruim assim, mãe", respondeu Luísa, lembrando do breve momento de humanidade que testemunhara dias atrás. "Descobri que ele cuida da mãe dele, sabia? Mandou flores no aniversário dela." Dona Zélia deu um sorriso irônico. "Grande coisa, mandar flores com o dinheiro que tem." "Não é só isso", Luísa argumentou, colocando o ovo em questão cuidadosamente sobre um suporte para secar. "Ele parecia, sei lá, vulnerável por um momento. Falou da mãe de um jeito diferente. Este ovo em particular era especial. Luísa preparara uma ganache de chocolate meio amargo, com um toque de café e notas de laranja. Um sabor sofisticado, mas reconfortante. A casca recebeu uma fina camada de pintura artesanal, com padrões sutis em dourado e marrom escuro. Não era extravagante, mas carregava um cuidado que Luísa raramente dedicava às encomendas comuns. "Filha, só tome cuidado", aconselhou Dona Zélia. "Gente rica vive em outro mundo. Não quero ver você se decepcionando." Mateus entrou na cozinha nesse momento, carregando uma sacola de compras. "Consegui o papel celofane que você pediu, Lu. O dono da papelaria até deu um desconto quando disse que era para os seus chocolates. Parece que a filha dele adorou o que comprou na Páscoa passada." Luísa sorriu, agradecida. Sua pequena clientela crescia aos poucos, principalmente por indicações. Enquanto embalava cada ovo com cuidado, ela se perguntava se estava exagerando com o presente para Henrique. Será que ele interpretaria como uma tentativa de bajulação? "Ah, quase esqueci", Mateus exclamou, tirando um envelope do bolso. "Chegou o resultado dos exames da senhora, mãe." Dona Zélia pegou o envelope com mãos trêmulas. Desde que fora diagnosticada com artrite reumatoide 3 anos atrás, cada novo exame trazia uma mistura de esperança e apreensão. Luísa parou o que estava fazendo e se aproximou da mãe. "Quer que eu leia?" ofereceu. "Por favor, filha. Esses termos médicos me confundem toda." Luísa abriu o envelope e leu atentamente o laudo. Seu rosto se iluminou gradualmente. "Os marcadores inflamatórios estão mais baixos, mãe. O novo medicamento está funcionando." O alívio foi visível no rosto enrugado de Dona Zélia. "Graças a Deus, talvez eu possa voltar a costurar sem tanta dor." "Mas não exagere", alertou Luísa. "O Dr. Marcelo disse que precisa ir com calma, lembra?" Aquela noite transcorreu em clima de celebração modesta. O tratamento de Dona Zélia era caro, e grande parte do que Luísa ganhava ia para os medicamentos. Cada pequena vitória era valorizada. Já passava da meia-noite, quando Luísa finalmente terminou de embalar todos os ovos. O da mãe, um tradicional com recheio de brigadeiro, o de Mateus, com Nutella, os dos amigos do trabalho, simples mas caprichados, e o de Henrique Menezes, elegante em sua embalagem dourada e fita marrom. Antes de dormir, Luísa contemplou o ovo destinado ao chefe. Por que estava tão nervosa com aquilo? Era apenas um gesto de educação, nada mais. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. A chuva caía fina sobre São Paulo naquela Sexta-feira Santa. Henrique Menezes estava sentado na varanda coberta de seu amplo apartamento na região dos Jardins, observando a cidade cinzenta,
através de uma parede de vidro. Ao seu lado, uma xícara de café esfriava enquanto ele revisava contratos em seu laptop. O telefone tocou, exibindo a foto de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. "Olá, mãe", atendeu Henrique, sua voz suavizando automaticamente. "Filho, você está trabalhando no feriado?" A voz de Helena Menezes soava preocupada. "Venha para campus. O ar da serra faria bem a você." Henrique suspirou. "Não posso, mãe. Estamos fechando um contrato importante com a Apex e preciso ter tudo pronto para segunda-feira. A empresa não vai falir se você tirar um fim de semana, Henrique. Seu pai também era assim, vivia para o trabalho. E no fim, por favor, não comece com isso." Ele interrompeu mais bruscamente do que pretendia. O silêncio do outro lado da linha o fez arrepender-se imediatamente. "Desculpe, mãe. Só estou cansado." "Eu sei, querido. Mas cuidado para não se perder no caminho que escolheu. Você parece tão sozinho." A conversa continuou por alguns minutos, com Helena contando sobre seu jardim e os preparativos para o almoço de Páscoa com as amigas. Ao desligar, Henrique sentiu o peso familiar da solidão que vinha ignorando há anos. Seu apartamento, decorado por um famoso arquiteto de interiores, era espaçoso e impecável, mas carecia de qualquer toque pessoal, além de alguns poucos livros e uma antiga foto de família. Não havia chocolates de Páscoa, nem decorações festivas. Para Henrique, era apenas mais um feriado no calendário. No sábado pela manhã, contrariando seus hábitos, Henrique decidiu passar na empresa para buscar alguns documentos que precisava revisar. O prédio estava praticamente deserto, com apenas alguns seguranças e o pessoal da manutenção. Ao passar pela recepção, notou um pequeno embrulho dourado sobre sua caixa de correspondências com um cartão simples que dizia: "Feliz Páscoa, Sr. Menezes, de Luísa Cordeiro." Henrique pegou o pacote surpreso. Não estava acostumado a receber presentes pessoais de funcionários. Por um momento, considerou deixá-lo ali, mas algo o fez colocá-lo no bolso interno do paletó. De volta ao apartamento, ele se viu contemplando o pequeno ovo de chocolate artesanal em sua bancada de mármore. Era claramente feito à mão com decorações delicadas e uma apresentação cuidadosa, muito diferente dos produtos industrializados que ocasionalmente recebia de parceiros de negócios. Com certa hesitação, abriu a embalagem e quebrou um pequeno pedaço do chocolate. O aroma rico e complexo o surpreendeu imediatamente. Quando colocou o fragmento na boca, fechou os olhos involuntariamente. O sabor era extraordinário. Notas de café que se mesclavam perfeitamente com o chocolate meio amargo e um toque cítrico de laranja no final. Mas não foi apenas a qualidade do chocolate que o impressionou. Foi a onda de memórias que veio com ele. De repente, estava de volta à cozinha da casa de sua avó Angelina, italiana de nascimento, observando-a preparar seu doce favorito nas tardes de domingo. O cheiro de chocolate derretido, o cuidado nas medidas precisas, a alegria no rosto enrugado quando ele aprovava o resultado. Henrique não percebia, mas tinha lágrimas nos olhos quando terminou de saborear o chocolate. Há quanto tempo não permitia que uma memória de sua infância o tocasse desta forma? Desde a morte do pai, há 8 anos, ele se dedicara completamente aos negócios, construindo uma muralha emocional ao seu redor. "Luísa Cordeiro", murmurou, lembrando-se da jovem recepcionista. Sabia muito pouco sobre ela além do que constava em sua ficha funcional. Era eficiente, pontual, educada com os clientes. Tinha bom senso estético, como demonstrara na escolha das flores para sua mãe. E agora, aparentemente, era uma chocolateira talentosa. Impulsivamente, Henrique pegou seu celular e abriu a pasta de contatos da empresa, procurando o número dela. Precisava agradecer. Mais que isso, precisava saber como aquele simples chocolate conseguira penetrar anos de distanciamento emocional. O telefone tocou várias vezes antes de ser atendido. "Alô?" A voz feminina do outro lado soava hesitante. "Luísa? É Henrique Menezes." O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Henrique podia praticamente visualizar o choque no rosto da funcionária. "Se Sr. Menezes, aconteceu alguma coisa?" "Não, nada de errado." Ele se apressou em esclarecer. "Eu acabei de experimentar o chocolate que você deixou para mim. Queria agradecer pessoalmente."
Ah, isso. A voz de Luísa relaxou um pouco. Não precisava se incomodar. Foi apenas um gesto de Páscoa para todos do escritório. Não é um incômodo, Henrique respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. É o melhor chocolate que já provei em muito tempo. Outro silêncio, este de espanto. Obrigada, ela finalmente respondeu. Aprendi com minha avó. É uma receita de família. Italiana? Perguntou ele. Sim, como soube? Reconheci algumas nuances. Minha avó também era italiana e fazia chocolates. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente fácil. Henrique descobriu que Luísa estudava gastronomia à noite e que o chocolate era mais que um hobby. Era uma segunda fonte de renda. Ela falou brevemente sobre encomendas e clientes fiéis, mas sem entrar em detalhes sobre sua situação financeira. Você deveria fazer disso um negócio, comentou Henrique. Tem um talento excepcional. É o que sonho fazer um dia, admitiu Luísa. Mas por enquanto preciso da estabilidade do emprego na Stone. Quando desligou, Henrique permaneceu olhando pela janela por um longo tempo. Aquela breve conversa o deixara mais leve do que se sentia em anos. Em sua mente, o rosto discreto da recepcionista ganhava novos contornos. Havia profundidade, talento e sonhos por trás daquela figura que mal notara nos corredores da empresa. Na segunda-feira decidiu, precisava conversar pessoalmente com Luísa Cordeiro. Algo no chocolate dela havia despertado não apenas memórias, mas uma curiosidade que há muito tempo não sentia. O que Henrique não sabia era que aquela ligação também deixara Luísa em estado de choque. Sentada na pequena sala de seu apartamento, ela ainda segurava o celular com mãos trêmulas quando Dona Zélia entrou. Quem era, filha? Você está pálida. O senhor Menezes, meu chefe, respondeu Luísa em voz baixa. Ele ligou para agradecer pelo ovo de Páscoa. Disse que era o melhor chocolate que já provou em anos. Dona Zélia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ora, parece que o tal chefão tem coração, afinal. Luísa apenas assentiu, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. O distante e intimidador Henrique Menezes não apenas provara seu chocolate, como fizera questão de ligar no feriado para agradecer e conversar sobre receitas familiares. Algo havia mudado, e ela não sabia exatamente o que. A segunda-feira após a Páscoa amanheceu ensolarada, contrastando com a chuva dos dias anteriores. Luísa chegou mais cedo que o usual à Stone Tech, seu coração batendo mais forte a cada vez que as portas do elevador se abriam. A conversa telefônica com Henrique no sábado a deixara inquieta durante todo o feriado. Você está esperando alguém? Perguntou Marcela da segurança, notando como Luísa olhava para a entrada do prédio com mais frequência que o normal. Não, só checando o movimento, respondeu Luísa, tentando parecer casual, enquanto organizava as revistas da recepção pela terceira vez em 1 hora. Às 9h15, o costumeiro carro executivo de Henrique Menezes parou em frente ao prédio. Luísa imediatamente fingiu estar ocupada com algo no computador. Pela porta giratória, ela viu seu chefe entrar, impecável como sempre em um terno azul marinho sob medida. Diferente dos outros dias, porém, ele se dirigiu diretamente à recepção. Bom dia, Luísa, disse ele, surpreendendo-a com o tom caloroso tão distante de sua formalidade habitual. Bom dia, senhor Menezes, ela respondeu, sentindo o rosto esquentar. Aquele chocolate... Ele começou baixando ligeiramente a voz. Realmente me impressionou. Fiquei pensando, você teria interesse em fornecer para um evento que estamos organizando no próximo mês? É uma recepção para clientes importantes. Os olhos de Luísa se arregalaram. Eu? Quer dizer meus chocolates? Para um evento corporativo? Henrique assentiu. Se você puder passar no meu escritório depois do almoço, podemos discutir os detalhes. Digamos às 14 horas? Claro que sim, respondeu ela, ainda atordoada com a proposta inesperada. Com um breve sorriso, Henrique seguiu para os elevadores, deixando Luísa praticamente sem fôlego. Mal havia começado o dia e já sentia como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Durante o almoço, ela não conseguiu comer direito, compartilhando a novidade com Fernanda. Você tá brincando, exclamou a amiga, quase derrubando seu suco. O robozinho não só gostou do seu chocolate, como quer te contratar. Isso é inacreditável. Ainda não é certo.
Luísa tentou moderar a empolgação. Vamos apenas conversar sobre a possibilidade. Lu, você não vê? É sua grande chance. O Menezes conhece todo mundo que importa no mundo corporativo. Se ele aprovar seu trabalho oficialmente, as portas vão se abrir. Luísa mordeu o lábio pensativa. Não sei se tenho estrutura para algo grande. Faço tudo na cozinha de casa. Detalhes. Fernanda dispensou a preocupação com um gesto. O importante é aproveitar a oportunidade. E... Ela sorriu maliciosamente. O chefe não é nada mal de se olhar, concorda? Para com isso. Luísa a repreendeu, embora não pudesse negar que Henrique Menezes era um homem atraente. É estritamente profissional. Às 14h em ponto, Luísa bateu na porta do escritório de Henrique no 5º andar. O coração batia tão forte que tinha certeza que podia ser ouvido do outro lado da porta. Entre, veio a resposta. O escritório era amplo, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. A decoração era minimalista. Tons de cinza, preto e madeira escura dominavam o ambiente. Ao contrário do que Luísa esperava, não havia troféus ou diplomas exibidos, apenas uma discreta foto de família sobre a mesa. Sente-se, por favor, disse Henrique, indicando a cadeira à frente de sua mesa. Aceita um café? Não. Obrigada, Sr. Menezes. Pode me chamar de Henrique, ele sugeriu para surpresa dela. Quando não estamos em situações formais. Luísa assentiu, embora duvidasse que conseguiria se dirigir a ele pelo primeiro nome tão facilmente. Sobre o evento, continuou ele consultando seu tablet. Estamos planejando um coquetel para 50 pessoas daqui a 3 semanas. A ideia seria ter uma seleção de seus chocolates como parte da experiência gastronômica. Enquanto ele detalhava o evento, Luísa fazia cálculos mentais. 50 pessoas significava pelo menos 100 peças, considerando variedade e estética da apresentação. Era muito mais do que já havia produzido de uma só vez. É uma quantidade considerável, comentou ela hesitante. Henrique a observou com interesse. Seria um problema? Não exatamente um problema, mas... Ela respirou fundo, decidindo ser honesta. Eu trabalho na cozinha do meu apartamento. Para essa quantidade precisaria de mais espaço e talvez alguma ajuda. Em vez de desapontamento, Henrique demonstrou curiosidade. E quanto você precisaria para viabilizar isso? Em termos de investimento, quero dizer. Luísa arregalou os olhos. E investimento? Sim. Se você precisar alugar um espaço temporariamente, adquirir equipamentos ou mesmo contratar assistência, eu nunca pensei nisso, admitiu ela. Por mais de 1 hora, eles discutiram possibilidades. Henrique mostrou-se surpreendentemente paciente e interessado nos detalhes do processo de fabricação artesanal. Luísa, por sua vez, começou a relaxar e compartilhar mais sobre sua formação em gastronomia e seus planos futuros. Meu sonho sempre foi ter meu próprio ateliê de chocolates, confessou ela. Mas com os gastos do tratamento da minha mãe e a faculdade, tem sido difícil economizar. Henrique a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Sua mãe está doente? Artrite reumatoide. Os medicamentos são caros, mesmo com desconto da farmácia popular. Uma sombra pareceu passar pelo rosto dele. Entendo. Minha mãe teve câncer há alguns anos. Foi... difícil. Aquela confissão pessoal pegou Luísa de surpresa. Nunca imaginou que teria algo em comum com Henrique Menezes. Quando a reunião terminou, haviam chegado a um acordo. A Stone Tech faria um adiantamento para que Luísa pudesse alugar um pequeno espaço comercial por 1 mês e produzir os chocolates para o evento. Se tudo corresse bem, discutiriam uma parceria mais duradoura. Quero que você entenda que isso não é caridade. Henrique fez questão de esclarecer. É um investimento comercial. Seu produto é excelente e acredito que há um mercado premium para ele. Entendo perfeitamente se Henrique, ela respondeu, testando o nome dele pela primeira vez, e garanto que não vai se arrepender. Quando Luísa deixou o escritório, sentia-se ao mesmo tempo eufórica e aterrorizada. Era a oportunidade com que sempre sonhara, mas também um risco enorme. E havia algo mais, algo que não conseguia definir exatamente. A maneira como Henrique a olhava, como se estivesse realmente vendo-a pela primeira vez, despertava sensações que ela sabia serem perigosas. É só negócios, murmurou para si mesma no elevador.
apenas negócios. 2 semanas se passaram num turbilhão de atividades. Com o adiantamento da Stone Tech, Luísa alugou um pequeno espaço comercial próximo à estação Sacomã do metrô, uma antiga loja de bolos que havia fechado recentemente. O local já tinha a estrutura básica de uma cozinha industrial, o que reduziu consideravelmente os custos de adaptação. Mateus e 2 amigos da faculdade de gastronomia ajudaram com a pintura e organização do espaço. Dona Zélia, mesmo com as limitações físicas, supervisionava tudo com um olhar atento, ocasionalmente lançando comentários sobre como aquilo parecia arriscado demais. "E se não der certo, mãe? Pelo menos tentei", respondeu Luísa certa noite enquanto testava novas combinações de sabores. "Não posso ficar a vida toda com medo de arriscar. Só não quero que se decepcione, filha, principalmente com esse Menezes." Luísa suspirou. Desde o início do projeto, Henrique vinha se mostrando surpreendentemente presente. Ligava quase diariamente para saber do andamento, fez 2 visitas ao espaço durante a reforma e, para espanto de Luísa, parecia genuinamente interessado no processo criativo por trás dos chocolates. "Ele está investindo no negócio, mãe. É natural que queira acompanhar." O que Luísa não comentou com a mãe foram os momentos que começavam a se tornar frequentes. Conversas que se estendiam além do profissional, olhares que duravam um pouco mais que o necessário, sorrisos discretos quando se encontravam nos corredores da Stone Tech. Numa tarde particularmente desafiadora, quando um dos fornecedores de chocolate belga atrasou a entrega, Luísa entrou em pânico. O evento estava a apenas 5 dias de distância e ela precisava iniciar a produção imediatamente. "Eles prometeram para hoje. Como vou começar sem a matéria-prima básica?", lamentou ela ao telefone com Fernanda. 2 horas depois, Henrique apareceu no ateliê improvisado com 3 caixas de chocolate belga da mais alta qualidade. "Como conseguiu isso?", perguntou Luísa atônita. "Tenho alguns contatos", ele respondeu com simplicidade. "Um cliente nosso é distribuidor exclusivo dessa marca." Expliquei a situação, e ele fez o favor de separar do estoque deles. "Deve ter custado uma fortuna", comentou ela, examinando as barras de chocolate premium. "Considere parte do investimento." Henrique deu de ombros, mas havia algo além de simples interesse comercial em seu gesto. "Posso ver como você trabalha?" A pergunta pegou Luísa de surpresa. "Quer assistir ao processo? Se não for um incômodo. Sempre tive curiosidade sobre como se faz chocolate artesanal." Assim, naquela tarde, o poderoso CEO da Stone Tech sentou-se num banquinho da pequena cozinha industrial, observando atentamente enquanto Luísa demonstrava o processo de temperagem do chocolate, o delicado controle de temperatura que garantia o brilho e a textura perfeitos. "Minha avó sempre dizia que chocolate é como gente", comentou Luísa, mexendo o chocolate derretido com movimentos precisos. "Precisa de atenção, paciência e o ambiente certo para mostrar o melhor de si." Henrique sorriu, um sorriso genuíno que raramente exibia no ambiente corporativo. "Minha avó Angelina dizia algo parecido sobre o molho de tomate. Non avere fretta, não tenha pressa." "Exatamente", exclamou Luísa, surpreendida pela coincidência. Sua avó era de que região da Itália? "Toscana. Veio para o Brasil depois da guerra, conheceu meu avô em São Paulo." A conversa fluiu naturalmente enquanto Luísa trabalhava. Henrique falou sobre sua infância dividida entre a escola rigorosa e os fins de semana na casa da avó. Luísa compartilhou memórias de seu pai, um motorista de ônibus que sempre trazia pequenas surpresas das suas viagens pela cidade. "Ele faleceu há 3 anos", explicou ela, enquanto começava a preparar os recheios. "Ataque cardíaco. Foi repentino." "Sinto muito", disse Henrique, com genuína empatia. "Meu pai se foi há 8 anos. Câncer. Tivemos tempo de nos despedir, mas de alguma forma isso não torna mais fácil." Os olhos se encontraram brevemente, um momento de compreensão mútua que transcendia as óbvias diferenças sociais entre eles. "Quer experimentar?", ofereceu Luísa, estendendo uma pequena concha com ganache de maracujá. Henrique provou e fechou os olhos, deixando o sabor se espalhar. "Incrível! Como você consegue esse equilíbrio entre acidez e doçura?" "Segredo de família", brincou ela. Durante quase 3 horas,
Henrique permaneceu ali, alternando entre observar em silêncio e fazer perguntas perspicazes. Para Luísa, foi surpreendente perceber como se sentia confortável com sua presença. Quando estava de saída, Henrique parou na porta. Você tem um dom raro, Luísa. Não é apenas técnica, é paixão pelo que faz. O elogio a fez corar. Obrigada por tudo. O chocolate, a oportunidade. Não me agradeça ainda. Ele sorriu. Guarde para depois do sucesso do evento. No momento em que Henrique estava prestes a sair, Mateus chegou carregando sacolas de compras. O rapaz parou, surpreso ao ver o homem elegante na porta do ateliê. Mateus, este é Henrique Menezes, meu chefe, apresentou Luísa, hesitante na escolha da palavra. Henrique, meu irmão Mateus. Os dois homens se cumprimentaram. Mateus, sempre observador, notou imediatamente a maneira como o empresário olhava para sua irmã. Um olhar que conhecia bem, tendo crescido vendo homens se interessarem por Luísa. Até amanhã, Luísa, despediu-se Henrique. E não se preocupe, tudo vai dar certo. Assim que ele saiu, Mateus ergueu as sobrancelhas para a irmã. Então, esse é o famoso Menezes. Não parece tão robótico como você dizia. As pessoas mudam, respondeu Luísa vagamente, voltando ao trabalho para esconder o rubor em seu rosto. Ou talvez elas apenas mostrem quem realmente são quando encontram o motivo certo, comentou Mateus, com aquela perspicácia que às vezes surpreendia Luísa. Nas noites seguintes, Luísa trabalhou incansavelmente. Desenvolveu 6 sabores diferentes. O clássico meio amargo com café e laranja, que havia conquistado Henrique. Um de maracujá com chocolate branco, outro de pistache, um de caramelo com flor de sal, um com coco e limão, e por fim, um especial de chocolate ruby com framboesas liofilizadas. Na véspera do evento, quando tudo estava quase pronto, Henrique apareceu novamente no ateliê. Eram quase 9 da noite, e Luísa já havia dispensado seus ajudantes temporários. Achei que estaria precisando disso, disse ele, entregando uma sacola que continha comida de um restaurante italiano próximo. Como sabia que eu não tinha jantado? Perguntou ela, surpresa. Intuição, respondeu ele, embora ambos soubessem que era mais que isso. E também trouxe isso. Ele tirou do bolso um pequeno estojo de veludo. Dentro havia um delicado broche dourado em forma de cacau. Para amanhã, explicou ele. Uma espécie de amuleto da sorte. Luísa fitou o broche, incapaz de encontrar palavras. Era um presente pessoal demais para vir de um simples investidor ou chefe. Henrique, eu não sei se... Apenas aceite, ele interrompeu gentilmente. Você transformou um simples projeto corporativo em algo especial. E não estou falando apenas dos chocolates. Naquele momento, com o pequeno ateliê iluminado apenas parcialmente, cercados pelo aroma doce do chocolate e baunilha, algo mudou definitivamente entre eles. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais como negar a conexão que vinha se formando. Obrigada, disse Luísa finalmente pegando o broche. Seus dedos tocaram os dele brevemente e um arrepio percorreu sua espinha. Por um instante, pareceu que Henrique ia dizer algo mais, talvez até dar um passo adiante. Em vez disso, ele apenas sorriu, desejou boa noite e saiu, deixando Luísa com uma mistura de emoções que ela mal conseguia processar. Enquanto terminava os últimos detalhes, uma certeza se formava em sua mente. Independentemente do sucesso comercial do evento, algo muito mais valioso e perigoso estava em jogo: seu coração. O salão de eventos do Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo, estava impecavelmente decorado para o coquetel da Stone Tech. Iluminação indireta criava uma atmosfera sofisticada, enquanto arranjos florais discretos complementavam a decoração em tons de azul e dourado, as cores institucionais da empresa. Em um canto estratégico do salão, uma mesa especial havia sido montada exclusivamente para os chocolates de Luísa. A apresentação era deslumbrante. Pequenas esculturas de chocolate em formato de elementos tecnológicos, pralinés artesanais dispostos em camadas e bombons decorados individualmente formavam uma composição visual que atraía os olhares imediatamente. Está tudo perfeito, declarou o organizador do evento após inspecionar a mesa. Será o ponto alto da noite, tenho certeza. Luísa agradeceu com um sorriso nervoso.
Vestida com um vestido azul marinho simples, mas elegante, presente de última hora de Fernanda, e com o broche de cacau dourado na lapela, ela se sentia deslocada entre os profissionais de eventos e garçons uniformizados. Você deveria ir para casa e se preparar para a festa, sugeriu o organizador. Os convidados só começarão a chegar em 3 horas. Prefiro ficar e supervisionar, respondeu Luísa. Alguns chocolates precisam ser mantidos em temperatura específica. A verdade era que não conseguiria relaxar em casa. Este evento representava não apenas uma oportunidade profissional, mas também um marco pessoal. Era a primeira vez que seus chocolates seriam apresentados em um ambiente tão sofisticado para pessoas influentes do mundo corporativo. Enquanto ajustava os últimos detalhes da exposição, seu telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. Tudo pronto? Não se preocupe, será um sucesso. Te encontro na recepção às 19h30. Aquelas palavras trouxeram um misto de conforto e apreensão. Nas últimas semanas, a relação entre eles havia se transformado em algo que Luísa não conseguia definir claramente. Não eram apenas chefe e funcionária, nem simplesmente investidor e empreendedora. Havia algo mais, uma conexão que crescia a cada encontro, a cada conversa prolongada sobre chocolate, família ou planos para o futuro. Às 19 horas, Luísa já estava pronta na recepção do hotel. Havia retocado a maquiagem discreta e prendido os cabelos negros em um coque simples, porém elegante. Segurava em suas mãos um pequeno porta-joias de veludo negro. Henrique chegou pontualmente, impecável em um terno cinza escuro. Quando seus olhos encontraram os de Luísa, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Você está linda, disse ele, aproximando-se. Obrigada, respondeu Luísa, sentindo o rosto esquentar. Você também está muito elegante. Um breve silêncio se estabeleceu entre eles, carregado de palavras não ditas. Eu trouxe algo para você, disse Luísa finalmente, estendendo o porta-joias. Henrique o abriu, revelando um par de abotoaduras artesanais de prata com detalhes em ouro que lembravam folhas de cacau. Eram do meu pai, explicou ela. Ele raramente as usava, guardava para ocasiões muito especiais. Pensei que poderiam trazer sorte para nós dois hoje. Henrique fitou as abotoaduras com uma expressão que misturava surpresa e emoção. Luísa, eu não posso aceitar algo tão pessoal. É apenas um empréstimo, ela sorriu. Para equilibrar as energias, você me deu seu amuleto, estou retribuindo o gesto. Com cuidado, ele substituiu suas abotoaduras pelas de Luísa, um gesto que parecia selar um pacto silencioso entre eles. À medida que os convidados começaram a chegar, o nervosismo de Luísa aumentava. Reconheceu rostos de revistas de negócios, empresários importantes e parceiros internacionais da Stone Tech. Henrique circulava pelo salão com desenvoltura, apresentando-a ocasionalmente como a talentosa chefe responsável pela experiência gastronômica da noite. Por volta das 10 da noite, quando o evento estava em pleno vapor, Luísa notou um burburinho na entrada do salão. Uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e uma postura aristocrática, acabara de chegar. Quem é aquela senhora? Perguntou Luísa a Fernanda, que havia sido convidada como representante da equipe de design. Helena Menezes, respondeu Fernanda em voz baixa. A mãe do chefe. Raramente aparece em eventos da empresa. Dizem que ela e o filho têm uma relação complicada. Luísa observou quando Henrique foi receber a mãe. Notou a rigidez em sua postura, tão diferente da leveza com que conversara com ela minutos antes. Helena cumprimentou o filho formalmente, quase sem emoção, e então acompanhou-o pelo salão, cumprimentando convidados importantes com a desenvoltura de quem nascera naquele meio. Quando mãe e filho se aproximaram da mesa de chocolates, Luísa tentou disfarçar o nervosismo. Mãe, esta é Luísa Cordeiro, apresentou Henrique, a chocolatier responsável por esta criação. Helena observou Luísa por um instante, como se a avaliasse. Interessante. Não sabia que a Stone estava investindo em gastronomia. É um projeto especial, explicou Henrique. Luísa tem um talento excepcional. Realmente? Helena pegou um dos bombons de pistache e o examinou antes de prová-lo. Sua expressão, inicialmente neutra, suavizou-se visivelmente. Extraordinário.
Lembra os chocolates da sua avó, Henrique? Foi exatamente o que pensei quando provei pela primeira vez, concordou ele, com um olhar cúmplice para Luísa. Você aprendeu esta arte onde, querida? Perguntou Helena, agora genuinamente interessada. Com minha avó, senhora. Ela era italiana, da região de Campânia. Fascinante. Helena pegou outro chocolate. Angelina era da Toscana, mas sempre dizia que o segredo do bom chocolate não estava na origem, mas no amor dedicado a ele. Minha avó dizia algo muito parecido, comentou Luísa, sentindo-se mais à vontade. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Helena revelou-se conhecedora de chocolates finos e partilhou algumas memórias da sogra italiana, enquanto Luísa explicava seu processo criativo. Você deveria considerar uma loja própria, sugeriu Helena após alguns minutos. Chocolates desta qualidade merecem um espaço adequado. É justamente o que venho dizendo a ela, interveio Henrique. O olhar que Helena lançou ao filho naquele momento continha algo que Luísa não conseguiu decifrar completamente, uma mistura de surpresa e entendimento. A noite prosseguiu com grande sucesso. Os chocolates foram o assunto mais comentado entre os convidados, e Luísa recebeu diversos cartões de empresários, interessados em encomendas para eventos corporativos. Quando os últimos convidados começaram a se despedir, Henrique encontrou Luísa sentada em um canto discreto do salão, observando os garçons recolherem os poucos chocolates que sobraram. Foi um triunfo, declarou ele, sentando-se ao lado dela. Você conquistou todos, inclusive minha mãe, o que é um feito notável. Luísa sorriu, exausta, mas feliz. Sua mãe é uma mulher interessante. Nada como eu imaginava. Ela gostou de você, comentou Henrique, parecendo levemente surpreso. O que é raro. Helena Menezes não costuma aprovar facilmente as pessoas no meu círculo. Talvez porque não tentei impressioná-la, refletiu Luísa. Apenas fui eu mesma. Henrique a fitou com intensidade. É isso que torna você especial, Luísa. Sua autenticidade. Em um mundo de aparências e cálculos, você é real. O coração dela acelerou com aquelas palavras. Posso te levar para casa? Ofereceu ele. Obrigada, mas Mateus virá me buscar. Deve estar chegando. Henrique assentiu, parecendo querer dizer algo mais. Em vez disso, consultou o relógio. Tenho que me despedir de alguns convidados. Podemos conversar amanhã sobre os próximos passos? Claro, respondeu Luísa, sentindo uma pontada de decepção que não conseguiu disfarçar completamente. Já passava da meia-noite quando Mateus chegou. No caminho para casa, Luísa compartilhou os acontecimentos da noite, embora tenha omitido os momentos mais pessoais com Henrique. Parece que você arrasou, maninha, comentou Mateus com orgulho. E agora quais são os planos? Não sei ao certo, admitiu Luísa. Henrique quer conversar sobre os próximos passos amanhã. Henrique, não é mais senhor Menezes? Provocou o irmão. Luísa deu um leve tapa no braço dele. As coisas mudaram. Percebi. E não estou falando só do negócio dos chocolates. Ela não respondeu, olhando pela janela do carro. São Paulo à noite era um mar de luzes, possibilidades e incertezas, muito parecido com o que sentia em seu coração naquele momento. A manhã seguinte ao evento amanheceu com chuva fina, típica do outono paulistano. Luísa despertou tarde, após apenas algumas horas de sono. Sua mente ainda processava os acontecimentos da noite anterior, o sucesso dos chocolates, a aprovação de Helena Menezes e, principalmente, os olhares e palavras de Henrique. Seu celular indicava várias mensagens não lidas. A primeira era de Fernanda, uma explosão de emojis felizes seguida por "Você foi incrível ontem, e não pense que não notei como o chefão olhava para você". A segunda era do próprio Henrique. "Bom dia. Podemos nos encontrar às 14 horas no escritório? Tenho uma proposta importante para discutir. Formal, direto, profissional. Nada que indicasse a conexão que Luísa pensou ter sentido na noite anterior. Um desânimo súbito a invadiu. Talvez estivesse interpretando erroneamente os sinais, vendo algo que não existia além do interesse comercial. "Não seja tola", murmurou para si mesma enquanto se levantava. "É claro que é apenas negócios". Ao sair do quarto, encontrou Dona Zélia na sala, assistindo televisão com uma expressão preocupada. "O que foi, mãe?", perguntou servindo-se de café. "Nada importante, filha". A senhora desligou a TV rapidamente. "Como foi o evento ontem?
Mateus disse que foi um sucesso. Foi incrível, respondeu Luísa, sentando-se ao lado da mãe. Quase todos os chocolates foram consumidos e recebi vários cartões de pessoas interessadas. Fico feliz, minha querida. Dona Zélia apertou suavemente a mão da filha. Você merece isso tudo e muito mais. Havia algo estranho no tom da mãe, uma preocupação que ela tentava disfarçar. Mãe, o que estava assistindo? Por que desligou tão rápido? Dona Zélia suspirou. É que estava passando uma notícia sobre a Stone Tech. Aparentemente, há rumores de que a empresa está negociando uma fusão com um grupo internacional. Isso poderia significar grandes mudanças, talvez até demissões. O coração de Luísa acelerou. Quando isso foi anunciado, o repórter disse que são apenas rumores, mas que fontes confiáveis confirmaram negociações avançadas. Luísa pegou imediatamente seu celular e buscou notícias sobre a Stone Tech. Havia, de fato, artigos especulativos sobre uma possível fusão com o grupo francês Lumière Technologies. As ações da empresa haviam subido 12% apenas com os rumores. A fusão explicaria várias coisas. As reuniões secretas que Henrique vinha tendo nas últimas semanas, a presença de executivos estrangeiros no evento da noite anterior e talvez até o interesse repentino em diversificar os negócios da empresa. Então é isso, murmurou Luísa, sentindo-se subitamente tola. O evento, os chocolates, tudo parte de uma estratégia para impressionar os potenciais compradores. Não tire conclusões precipitadas, filha, aconselhou Dona Zélia. Vá à reunião com ele e descubra o que realmente está acontecendo. Às 14 horas em ponto, Luísa entrou no escritório de Henrique. Sua postura estava diferente, mais rígida, profissional, distante. Ele notou a mudança imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou depois de convidá-la a sentar. Apenas cansada do evento, respondeu ela vagamente. Você queria falar sobre uma proposta? Henrique a observou por um momento, como se tentasse decifrar o que não estava sendo dito. Sim, na verdade, 2 propostas. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Primeiro, após o sucesso indiscutível de ontem, gostaria de oficializar um contrato para que seus chocolates sejam fornecidos em todos os eventos corporativos da Stone Tech pelos próximos 6 meses. Isso lhe daria uma receita garantida e tempo para desenvolver sua marca própria. Luísa assentiu, mantendo sua expressão neutra. E a segunda proposta? Henrique pareceu momentaneamente desconcertado com a frieza dela. A segunda é mais pessoal. Notei que você parece diferente hoje e, antes de continuar, gostaria de entender o motivo. Soube dos rumores sobre a fusão com o grupo Lumière, respondeu Luísa diretamente. Imagino que o evento de ontem e, consequentemente, meus chocolates fossem parte da estratégia para valorizarem a empresa. Um lampejo de compreensão passou pelo rosto de Henrique, seguido por algo que parecia alívio. Então é isso. Ele se recostou na cadeira. Você acha que usei seus chocolates como uma manobra comercial para a fusão? Não foi o caso? Não. Henrique levantou-se e caminhou até a janela. A fusão é real, sim. Estamos em negociações finais com o grupo Lumière. Mas isso começou muito antes de eu provar seu chocolate de Páscoa, Luísa. Ele voltou-se para encará-la. Na verdade, foi justamente por causa da fusão iminente que eu estava tão fechado. As últimas semanas têm sido extremamente tensas, com reuniões sigilosas, avaliações e toda a pressão que acompanha uma negociação deste porte. E então, um ovo de Páscoa mudou tudo? Perguntou Luísa, ainda cética. Sim, respondeu ele com simplicidade. Aquele sabor me reconectou com uma parte de mim que eu havia perdido há muito tempo. Me fez lembrar que há mais na vida do que balanços financeiros e avaliações de mercado. Ele se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dela, em vez da sua habitual posição atrás da mesa. A verdade, Luísa, é que nas últimas semanas, enquanto lidava com advogados e investidores durante o dia, eu esperava ansiosamente pelos momentos em que podíamos conversar sobre chocolate, memórias de família, ou simplesmente observar você trabalhar com aquela paixão que parece ter desaparecido do meu próprio caminho. O coração de Luísa acelerou. Era possível que ela não estivesse imaginando coisas, afinal. Quanto à segunda proposta, continuou Henrique, sua voz mais suave agora, eu gostaria de convidá-la para jantar. Não como fornecedora ou funcionária,
mas como a mulher que, de alguma forma, conseguiu derrubar todos os muros que construí ao meu redor nos últimos anos. Um silêncio se seguiu, carregado de possibilidades e incertezas. E a fusão? Perguntou Luísa finalmente. O que acontece com a StoneTech? Com os funcionários? A fusão é inevitável e, na verdade, positiva para todos. A Lumière não está interessada em desmantelar a empresa, mas em expandir sua presença na América Latina usando nossa expertise. Não haverá demissões, pelo contrário, precisaremos contratar mais gente. E você, qual será seu papel? Continuarei como CEO da operação brasileira, mas com mais liberdade para desenvolver projetos próprios. Ele fez uma pausa significativa. Como, por exemplo, uma linha de investimentos em pequenos empreendedores com ideias inovadoras. Como uma chocolatière? Perguntou Luísa, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Exatamente. Henrique sorriu de volta. Mas esse é um assunto estritamente profissional, que podemos discutir em horário comercial. O jantar que estou propondo não tem nada a ver com negócios. Luísa sentiu o peso das últimas semanas se dissipar. Todas as dúvidas, os medos, a sensação de inadequação, tudo parecia menos importante agora. Eu adoraria jantar com você, respondeu finalmente, mas com uma condição. Qual? Que você me deixe preparar a sobremesa. Henrique riu, um som que até poucas semanas atrás era raramente ouvido na StoneTech. Parece justo. Meu apartamento amanhã à noite? Prometo que o prato principal será à altura dos seus chocolates. Você cozinha? Perguntou Luísa, genuinamente surpresa. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, Luísa Cordeiro, respondeu ele, com um olhar que prometia descobertas emocionantes. Quando Luísa deixou o escritório, carregava consigo não apenas um contrato vantajoso que garantiria estabilidade financeira para sua família nos próximos meses, mas também uma certeza crescente de que o destino, às vezes, tem maneiras surpreendentes de unir almas afins. Naquela noite, enquanto preparava um novo lote de chocolates em seu pequeno ateliê, este com um toque especial de paixão e esperança, Luísa refletiu sobre a jornada incrível que começara com um simples ovo de Páscoa. As diferenças entre ela e Henrique eram evidentes e consideráveis, mas o que haviam descoberto um no outro transcendia barreiras sociais e expectativas. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos estava repleto de possibilidades doces, como o chocolate perfeito, complexo, rico e cheio de surpresas, aguardando para serem saboreadas.